A física clássica não conseguia responder o que se observava nas interações entre as radiações eletromagnéticas e a matéria. Mas aí se construiu a física quântica. E essa é a parte 2. A parte 1 você encontra aqui nesse card. Vem comigo para a gente desvendar isso e entender como acontece o efeito fotoelétrico. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse minha plataforma em fisicacondouglas.com e a gente tem muita coisa para aprender. Todo corpo emite radiação eletromagnética, porque apresenta certo grau de agitação de suas partículas, que é conhecido como temperatura absoluta. A teoria da radiação do corpo negro estuda esse fenômeno, contudo, a física clássica não conseguiu explicar a forma como a radiação é emitida em diferentes frequências pelos corpos. Max Planck sugeriu um artifício matemático para justificar aquilo que observamos experimentalmente. Num primeiro momento, Planck não gostou da própria ideia, crendo que um dia ela seria superada por outra teoria. Entretanto, a teoria quântica de Planck para a radiação eletromagnética ganhou força e até hoje é um modelo adotado academicamente. Para Planck, a radiação eletromagnética não transporta energia de forma contínua, em qualquer quantidade. Na verdade, a energia transportada é de maneira discreta, descontínua, como se fossem minúsculos pacotes de energia, com uma quantidade bem definida de energia. Quantidade, esse termo deu origem ao quantum de energia. A radiação eletromagnética pode ser estudada como uma chuva de minúsculos pacotes que transportam uma quantidade bem definida de energia. O fóton, que é um quantum de radiação eletromagnética. Agora saiba que o termo quantum está em latim, e o plural de quantum é quanta. Então nós temos um quantum, dois quanta, três quanta e assim sucessivamente. Como você observa aqui na figura, ao invés de a energia vir sendo transportada de maneira contínua, esta quantidade de energia da radiação eletromagnética vai ser transferida para a matéria de forma quântica, na forma de pequenas quantidades. Estas partículas que desenhamos aqui, que recebem o nome de fóton. Atualmente, nós chamamos o quantum de onda eletromagnética, o pacote de energia eletromagnética, de fóton. Assim, ou você recebe um fóton ou nada. Você não consegue receber meio fóton, né? A matéria não consegue receber frações de fóton. O fóton seria, portanto, indivisível. Quando vamos observar a quantidade de energia transportada por este pacotinho de energia de luz, este quantum de radiação eletromagnética, também chamado fóton, o valor da energia é diretamente proporcional à frequência. Isso foi o que se concluiu por meio do estudo da radiação emitida pelos corpos e também por meio do estudo do efeito fotoelétrico. Foi criado um modelo em que se percebeu que a energia transportada era igual a uma constante universal, que ganhou o nome de constante de Planck, multiplicado pelo valor da frequência. E essa constante de Planck vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joules de energia para cada hertz de frequência que a gente tem na oscilação que deu origem à radiação eletromagnética. Assim, multiplicando por essa constante o valor da frequência, saberemos quanto de energia um fóton transporta. Vamos agora ao estudo da frequência e da intensidade da radiação no contexto dos fótons. Olha só, quando nós modificamos a frequência da radiação, nós modificamos a energia transportada pelo fóton. Veja aqui, se eu tiver um fóton vermelho,
Ao calcular a energia de um fóton vermelho, utilizando a expressão HF, nós vamos ter o valor. Bem, o valor da constante de Planck é 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule por Hertz. Colocando este valor ali e multiplicando pela frequência da onda eletromagnética vermelha, a gente tem o valor de 2,65 vezes 10 a menos 19 joules. Se formos para o violeta, a frequência é maior, é 7 vezes 10 a 14. Isso nos vai dar 4,64 vezes 10 a menos 19 joules. Se isso daqui é verdade, a gente já viu que radiações ultravioleta vão ter frequências ainda maiores e, assim, vão transportar por fóton uma quantidade ainda maior de energia. A intensidade de uma radiação está relacionada à quantidade de energia que ela está transportando por unidade de área na qual ela incide. Então, potência sobre área é o que a gente chama de intensidade. Mas calma aí um pouquinho. Eu posso modificar a intensidade de uma radiação aumentando a energia do fóton. Eu continuo enviando a mesma quantidade de fótons, mas este fóton é mais energético. Seria aqui a análise da primeira situação. Mas outra possibilidade seria jogar mais fótons sem modificar a cor. Veja, é possível modificar apenas a intensidade, sem mexer na cor, sem mexer na frequência, modificando a quantidade de fótons. Imagine aqui uma lâmpada de 5 watts de potência com uma determinada cor. A mesma lâmpada com a mesma cor, agora com 10 watts de potência, com o dobro de potência, vai emitir o dobro da quantidade de fótons. Então, nós vamos ter a mesma frequência, mas uma maior quantidade de partículas sendo lançadas. E então, a luz é uma onda ou uma partícula? A resposta para essa pergunta é as duas coisas. Dependendo do fenômeno, a luz se comporta como uma onda ou como uma partícula. Nos fenômenos de interferência, difração e refração, observamos o comportamento ondulatório. Contudo, no caso do efeito fotoelétrico, o comportamento é de partícula. Em suma, dizemos que há dualidade partícula-onda. Assim, usando um dos dois modelos, conseguimos explicar todos os fenômenos. Eis o princípio da complementaridade. Note-se finalmente que quando calculamos a propriedade corpuscular energia, nós usamos a propriedade ondulatória da frequência. Então, você fala, poxa, ou vai ser uma coisa ou outra, mas um dos dois modelos vai ser capaz de complementar o outro e, assim, trazer as respostas que nós buscamos aos fenômenos. Depois se viu que isso não acontecia apenas com a radiação eletromagnética, mas com todos os outros tipos que se pensava ser apenas partículas. Então, quando você observa um elétron também pode ter comportamento de onda. Um elétron absorve um fóton ou nada. Bem, quando a radiação incide sobre uma placa metálica, um fóton precisa ter energia suficiente para arrancar o elétron ou nada acontece. Um elétron não consegue absorver metade de um fóton ou o dobro de um fóton. É um ou nada. Assim, cada metal, dada sua estrutura de cargas elétricas nos núcleos dos átomos, impõe uma certa dificuldade diferente. A retirada de um elétron, o valor da energia mínima necessária para arrancar o elétron do metal, é chamado função-trabalho. Nós vamos chamar de função-trabalho do metal a energia mínima que um fóton precisa ter para arrancar elétrons do metal. O metal sódio precisa que o fóton tenha 2,28 elétron-volts de energia para conseguir arrancar. Se tiver menos do que isso, não arranca. Douglas, mas o que é esta unidade elétron-volt? É o valor
da carga do elétron, lembra? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs vezes o volt. Na hora que você substitui este E por 1,6 vezes 10 a menos 19 e multiplica, você encontra o valor em joule, já que coulomb vezes volt é joule. Então está aqui, sódio vai precisar de um fóton de pelo menos 2,28 elétron-volts de energia, ou seja, 3,65 vezes 10 a menos 19 joules de energia. Mas se você for olhar para a prata, por exemplo, ela precisa de mais energia. É necessário mais energia de um fóton para conseguir arrancar um elétron da prata do que do sódio. Reforçando aqui as nossas unidades, um joule é 1 coulomb vezes 1 volt, ou seja, um joule é coulomb vezes volt. Um elétron-volt é uma carga elementar vezes 1 volt, ou seja, 1 eV. Mas este 1 eV, substituindo o E, que é a carga elementar, por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a gente acaba encontrando que um elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. A constante de Planck nessa unidade dá 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volt por Hertz. Ou, se preferir, elétron-volt vezes segundo, já que Hertz é dividir por segundo. Então, quando eu divido por Hertz, eu divido por segundo. Dividir, inverter duas vezes, aí o segundo acaba indo para o numerador. A energia mínima está relacionada a uma frequência mínima do fóton. Se existe uma necessidade mínima de energia, existe uma necessidade mínima de frequência, já que a energia do fóton é H vezes F. Bem, se você isolar o F, vai ser o valor da energia mínima dividido pela constante de Planck. Esta energia mínima necessária é o que a gente chamou de função trabalho e vamos representar pela letra grega φ. Então vai ser φ, que é a função trabalho, dividido por H. Como o H é uma constante universal, nós vamos colocar mais uma coluna nesta tabela. Fazendo as contas, dividindo o valor do φ da função trabalho pela constante de Planck, nós encontramos as frequências mínimas necessárias para cada um dos metais aqui apresentados nesta tabela. Por exemplo, para o sódio, nós precisamos de uma radiação de pelo menos 5,51 vezes 10 a 14 Hz. Já para a prata, nós vamos precisar de 11,4 vezes 10 a 14 Hz, uma frequência maior. Assim, caso o fóton não possua energia, ou seja, não possua o mínimo de frequência necessária, suficiente para arrancar o elétron, o efeito não acontece. Veja este exemplo. Vamos jogar luz vermelha no sódio. A energia do fóton de luz vermelha, quando nós vamos calcular fazendo o HF, é igual a 2,65 vezes 10 a menos 19 joules. Bem, a energia mínima para arrancar um elétron do sódio corresponde à função trabalho dele, que olhando naquela tabela, verificamos ser 3,65 vezes 10 a menos 19 joules. Bem, você já percebeu que a energia deste fóton não é suficiente para arrancar o elétron. Assim, o fóton simplesmente reflete, ele não é absorvido, ele não arranca o elétron. E você acha que se a gente aumentar a quantidade de fótons, vai dar para arrancar? Não! O fóton precisa ter uma energia mínima. Então, não é a energia mínima total, é a energia mínima do fóton que tem de ter esse valor. Se jogar um monte de fóton com pouca energia, nada acontece. Simplesmente vai haver a reflexão. Então, não adianta vir um fóton, entre aspas, pobrezinho, né? Não adianta, ele precisa ter a energia mínima para conseguir arrancar.
Se um fóton não tiver a energia mínima para arrancar um elétron, não ocorre efeito fotoelétrico. O par é um fóton para um elétron. Se um fóton não tem energia suficiente para arrancar um elétron, não adianta vir em 2, não adianta vir em 3. Ou seja, não adianta aumentar a intensidade da luz vermelha jogando mais fótons, porque se este um fóton não for capaz de arrancar um elétron, nada acontece. Olha que ideias legais. Se o fóton apresentar mais energia do que a função trabalho, ou seja, mais do que o mínimo necessário para arrancar o elétron, esse valor a mais, essa diferença entre a energia do fóton e a função trabalho, torna-se a energia cinética do elétron arrancado, do fotoelétron. Utilizando o princípio da conservação da energia, escrevemos que a energia que o fóton vai apresentar, vai trazer, vai ser em parte gasta para arrancar o elétron, e é aí que entra aquela função trabalho. A energia mínima necessária para arrancar é o que você gasta para arrancar. E o que sobra? A energia que sobrou vai dar movimento ao elétron, vai ser a energia cinética do elétron. Assim, vamos equacionar a energia do fóton como sendo igual à função trabalho, φ, mais a energia cinética que o elétron vai adquirir. Ou, se você preferir, pode escrever assim: a energia cinética que o elétron vai apresentar vai ser a energia do fóton menos a função trabalho. É só ajustar a expressão ali em cima. Mas isso aqui é a energia cinética, que a gente chama de máxima do elétron. Por quê? Porque existem alguns elétrons que vão ser mais difíceis de a gente arrancar, né? Nem todos estarão ali pela superfície. Então haverá alguns que vão sair com mais, outro com menos energia cinética, mas o máximo que eles vão ter vai corresponder a esta expressão, que é a equação do efeito fotoelétrico proposta por Albert Einstein. Vamos incidir luz violeta de pequena intensidade numa placa de sódio. Essa luz vai trazer fótons e cada fóton vem com 4,64 vezes 10 a menos 19 joules de energia. Chegou aqui aos elétrons e você vê que precisam de pelo menos 3,65 vezes 10 a menos 19 joules de energia para serem arrancados. É a famosa função trabalho do sódio. Bem, a gente já viu que o fóton ele vai ter mais energia do que o necessário para arrancar. Então, vai arrancar. E no que arranca, a energia a mais que ele apresenta em relação ao mínimo, fazendo a diferença entre 4,64 e 3,65, nós encontramos 0,99 vezes 10 a menos 19 joules. Então, quanto de energia cinética os elétrons arrancados vão ter? A diferença entre o que o fóton trouxe e o que foi usado da energia aqui para arrancar o elétron. O resto é energia cinética, então. E se a gente aumentar a quantidade de fótons, a intensidade, ligando duas lâmpadas ou uma lâmpada mais potente usando uma luz violeta de grande intensidade? Vamos jogar muitos fótons. E qual a consequência de aumentar a intensidade? Bem, mais fótons vão atingir mais elétrons. Veja, a energia cinética que cada elétron vai apresentar não se modifica, porque o valor dela é a diferença entre a energia de um fóton e o mínimo necessário para arrancar o elétron. Isso não mudou. A chegada de mais fótons vai fazer com que sejam arrancados mais elétrons. Nós vimos da situação inicial a passagem de uma luz de pequena intensidade para uma luz de grande intensidade, mas em ambos os casos, a frequência já estava acima da mínima necessária, e a consequência do aumento da intensidade foi que mais fótons incidiram nos elétrons, arrancando mais elétrons. Nada aconteceu com a energia cinética. Mas, e se a gente, ao invés de ter aumentado
a intensidade por meio da quantidade de fótons se a gente tivesse aumentado a frequência. Aumentando a frequência, o fóton seria mais energético. E o que nós faríamos? Vamos arrancar mais elétrons? Não. Quando nós fazemos isso, a gente faz com que os elétrons sejam arrancados e saiam com mais energia cinética. Então, aumentar a frequência aumenta a quantidade de energia do fóton, o que aumenta a quantidade de energia disponível para este um elétron que absorve este fóton. Então, os elétrons vão sair com mais energia cinética quando a gente aumentar a frequência. Então, entenda, aumentar apenas a intensidade sem mexer na frequência aumenta a quantidade de fótons e arranca mais elétrons. Aumentando a frequência, a gente faz aquele um fóton ficar com mais energia e assim transferir mais energia para aquele um elétron que ele vai arrancar. Isso é como se fosse um casamento monogâmico, uma relação monogâmica. Nós vamos ter 1:1. Nunca 1:2 ou 2:1 ou 1:n, quantos forem. É sempre 1:1. Então, se aumentar a energia de um fóton, o elétron arrancado vai sair com mais energia cinética. Se aumentar a quantidade de fótons, mais elétrons vão sair, sempre naquela proporção 1:1. Vamos agora às equações. Se a energia do fóton é igual à função trabalho mais a energia cinética do elétron, porque a energia que o fóton traz vai ter dois destinos. Um vai ser usado para arrancar o elétron e o outro o que sobrar, vai ficar como energia cinética desse elétron arrancado. Assim, eu posso dizer que a energia cinética que o elétron obtém vai ser a diferença entre a energia que o fóton trouxe e a função trabalho, o valor que foi necessário para arrancar o elétron daquele metal. Assim, nós vamos poder dizer que a energia cinética que o elétron adquire vai ser igual a HF, energia do fóton, onde H é uma constante universal, menos o φ do metal, a função trabalho do metal. Aí já não é uma constante universal, é uma constante daquele metal. É muito comum aparecer este gráfico em problemas para se resolver. Aqui nós vamos ter o valor da energia cinética que o elétron vai adquirir em função da frequência apresentada pelo fóton. Com pouca frequência, a gente vê que não ocorre efeito fotoelétrico, mas vai existir uma certa frequência mínima que vai depender do metal. Cada metal tem a sua frequência mínima, que é dada pelo valor da função trabalho, dividido por H. Conhecendo então a frequência mínima, a partir daqui, olha, a gente vai aumentando a frequência e ocorre o efeito. Ocorre o efeito e a gente vê que quanto maior a frequência do fóton, maior a energia cinética que o elétron vai adquirir. E olha a inclinação deste gráfico aqui. A gente verifica que o coeficiente angular desta reta, na expressão ali, é o nosso H. Lembra da função do primeiro grau? Y é igual a AX mais B. O nosso A, que é o que indica a inclinação da nossa reta, vai corresponder a este H. Como o H é uma constante universal, todos os metais que você for estudar vão ter frequências mínimas diferentes, né? Talvez esse aqui tenha uma mínima diferente, olha, outro metal. Mas na hora que eu for desenhar aqui o aumento da energia cinética com o aumento da frequência, esses dois aqui serão retas paralelas. Várias tecnologias foram desenvolvidas a partir do estudo do efeito fotoelétrico. Entre elas, os sensores de presença, leitores de trilha sonora em cinema e o acionamento dos postes de iluminação pública quando o sol se põe. Você não acha que tem alguém lá ligando e desligando todas as lâmpadas da cidade na hora? Vai que essa pessoa se esquece, não é? Por isso existe o que o pessoal chama de relé fotoelétrico,
que funciona por meio do princípio fotoelétrico. Enquanto incide luz do sol, ocorre o efeito fotoelétrico e passa uma corrente num circuito. Na hora que deixa de incidir luz, deixa de acontecer o efeito fotoelétrico, isso significa dizer que está escuro. Está escuro, tem de acender o poste. Então, em circuitos eletrônicos, se consegue fazer esse controle do acende, apaga automaticamente. Se você conseguir, por exemplo, iluminar o relé fotoelétrico da lâmpada com alguma outra fonte de luz, mesmo que seja à noite, as pessoas às vezes usam aqueles ponteiros lasers, né, para poder fazer isso. Se você jogar luz ali, vai acionar o relé, né, o efeito fotoelétrico vai acontecer e o circuito vai entender que está de dia. E se está de dia, desliga a lâmpada, você observa o poste apagar. Com isso, você tem uma boa base conceitual para conseguir compreender o funcionamento de equipamentos e do efeito fotoelétrico. Gostou? Então deixa o seu joinha, quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê!